paz do Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, olha como Deus é fiel na nossa vida e tem cuidado de cada detalhe. E nós temos aprendido sobre ter um coração moldável na presença de Deus, né? Ontem a gente estava vendo sobre o Jacó, o Jacó lá e o irmão dele. Então, irmãos, olha só, Deus está trabalhando no nosso coração e nós precisamos entender que Deus está dando direção, Ele está cuidando, está mostrando o caminho. Vamos ver a história do Gideão aqui? A história dele está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Eu vou ficar só no livro de Juízes e a gente vai alternando aqui pelos versículos, tá bom? Vamos lá? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abi-Esrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, versículo 14, está pulando aqui. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da minha casa, na minha casa, na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Lá no versículo 36, tá bom? Depois a gente vai para a explicação, tá bom? Vamos para o versículo 36 agora, 6:36. E disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por mim, por minha mão, como tem dito, eis que eu te porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão: não acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só essa vez, rogo-te que esta vez faça a prova. Com o velo, rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Meu irmão, presta bem atenção. Nós estamos falando sobre Deus, a gente ter um coração moldável na presença de Deus, ter um coração ali trabalhado por Deus. Acompanhe aqui comigo. O que o Gideão está fazendo? O que muitas vezes nós fazemos. Usamos as estratégias naturais, né? Que nem o Jacó, né? Chegou lá, deu um monte de presente para Esaú e tal, para aplacar lá a ira dele, né? E tal, né? Olha só, então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Irmãos, malhando trigo no lagar. Você prestou atenção? Lagar
é aonde espreme as uvas lá para tirar o vinho, o suco e tudo mais. Ele estava malhando trigo lá no lagar, entendeu? Olha só, ele estava fazendo o quê? Uma coisa que não tinha cabimento, mas para livrar dos medianitas, porque se ele fosse na eira, num lugar aberto, os medianitas ia ver, ia vir tomar ali o trigo deles. Então o que ele estava fazendo? Era a estratégia que ele tinha naquela hora para livrar o trigo ali para os medianitas não pegar. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós usamos estratégias naturais. Deu certo? Deu certo. Deus olhou para ele? Olhou para ele. Por quê? Porque ele falou assim: olha, eu tenho essa aqui, eu vou fazer aqui, eu vou usar uma outra estratégia aqui. Meu irmão, o que nós precisamos entender? Deus conhece as habilidades que Ele mesmo nos deu, que Ele mesmo constituiu em nós. E nós usamos isso, mas mais uma vez, nós precisamos do sobrenatural de Deus para vencer as coisas. E Deus está moldando e trabalhando o nosso coração, tendo um coração moldável na presença de Deus, certo? Olha só, aí ele fala assim, ó, é, é para salvar dos medianitas, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí eu pulei aqui o versículo 13, porque ele vai reclamar, vai falar, ó, por que aconteceu tudo isso? E Deus já tinha respondido nos versículos anteriores. Aí ele fala assim, ó, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará a Israel das mãos do medianita. Porventura, não te enviei eu? Irmãos, olha só como Deus é bom. Deus trabalha no coração de todo mundo. Deus trabalha no meu coração, no seu coração. É só nós darmos espaço. Olha só, o Jacó, ele veio ali naquela situação. Qual que era a condição dele? Ele tinha que confiar em Deus e nós também temos que confiar em Deus. O Gideão tem que confiar em Deus nessa situação, mas ele olha para a vida dele e Deus trata ele e vai trabalhando no coração dele, irmãos. Entenda o seguinte: a misericórdia de Deus é conosco. Deus vai trabalhar o meu coração conforme precisa ser para aquilo que Deus me chamou. Deus vai trabalhar no seu coração conforme precisa ser naquilo que ele te chamou. Só que eu preciso dar lugar para que Deus trabalhe no meu coração. Olha só. Aí ele fala assim, ó, vai nessa tua força que você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Meu irmão, a força já estava nele, a capacidade já estava nele, mas ele precisava crer no poder sobrenatural de Deus para viver as maravilhas de Deus. Olha só, o que ele fala? Ele olha para as condições dele. Muitas vezes nós olhamos para nossas condições. Imagina só, meu irmão, nós temos a Bíblia aqui, a palavra para ler tudo isso e a gente já sabe o que vai acontecer. Mas ele teve que falar com o anjo. Olha só o que ele fala com o anjo. E ele disse: ai, Senhor meu, como, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como fosse um só homem. Meu irmão, o que ele estava olhando para a vida dele? Ó, eu não tenho arma, eu não tenho soldado, eu não tenho ninguém, eu sou mais, sou a minha família é a mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Meu irmão, só que Deus olha para nós e vê que tem uma atitude diferente. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a palavra e Deus nos fortalece. Qual a atitude diferente? Ele estava malhando o trigo na onde espreme uva. Por quê? Porque era a estratégia que ele tinha. O que nós precisamos entender? Não limite o poder de Deus. Ai, mas isso tinha que ser assim, desse jeito, dessa forma, dessa maneira e assim, assim, assado. Não, meu irmão, creia na manifestação de Deus. Você não vai sozinho para essa situação. Deus é conosco.
Então, qual era a dificuldade? Como Deus estava moldando o coração de Gideão aqui? Ele precisava manter a confiança de Gideão nele. Deus vai trabalhar no nosso coração para aquilo que Deus nos chamou para fazer, para aquilo que Deus te chamou para fazer. Então confia. E ele expõe ali aquela questão, ó, eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais pobre, como é que eu vou fazer isso? Aí o anjo fala assim, ó, eu hei de ser contigo, meu irmão, Deus é conosco. E o que que eu preciso fazer? Eu preciso ir para cima das situações, crendo em Deus, usando aquilo que ele me deu, mas entendendo que a manifestação vai vir de Deus. E na hora certa ele se manifesta, na hora certa acontece o milagre. O Jacó fez? Lutou com o anjo, porque precisava do milagre, precisava da intervenção de Deus. O que Deus está trabalhando na vida do Gideão? Gideão, eu vou ser contigo. Aí depois disso, acontece algumas coisas, né? Deus fala com ele novamente, ó, pega o boi lá do seu pai, faz um sacrifício, quebra os altares de Baal, corta lá o bosque, faz um altar para mim, e ele vai lá e faz tudo isso. Ele se enche da presença de Deus para tomar as atitudes, mudar o curso dali daquele povo, né, tomar aquela iniciativa para fazer aquilo, a parte espiritual de buscar Deus. E aí o povo fica bravo lá e fala um monte de coisa lá, e fala: "Não, já que Baal é Deus, vamos deixar que Baal põe a mão nele se Baal quiser". E a gente já sabe que não acontece nada, né? Porque não existe Baal, não tinha poder nenhum, mas o poder é do nosso Deus. Irmãos, o que acontece? Vamos entender aqui uma coisa. É, Logo depois disso, que o anjo fala, ó, eu hei de ser contigo. Aí à noite, Deus fala com ele novamente, dá as orientações do bezerro lá, do mais novo, do boi de 7 anos e tudo mais, e dá a direção. Deus falou com ele, encheu ele da presença dele. O que ele vai fazer novamente é falar com ele, ó, faz isso e isso. Ajusta o espiritual, ajusta a comunhão com Deus. Então o que ele faz? Vai lá, quebra os altares de Baal, faz um altar para Deus, faz um sacrifício lá, e Deus responde ele e fortalece ele. O pai dele fala assim, ó, não, deixa ele aí, já que ele é assim. Por quê? Porque não era a atitude, o perfil do Gideão fazer aquilo. Então até o pai dele ficou assim, espantado. Por quê? Por causa da atitude que ele tomou. Irmãos, e Deus vai fortalecendo a vida de Gideão, vai manifestando do poder dele, e o povo não consegue fazer nada, que fica bravo lá, porque por causa do Deus Baal lá e tudo mais, irmãos. Nós precisamos entender, Deus vem, se manifesta. Nós vamos, tomamos a atitude e ajustamos o espiritual na situação. Olha só, o que eu preciso entender? Qual as situações que precisa acontecer? Deus trabalha no nosso coração. E Gideão continua falando com Deus. No versículo 36 diz assim, ó: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que porém um velo de lã na eira. Se o orvalho é Eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão. Irmãos, como tens dito, ele ainda pede mais uma prova para Deus. Irmão, entenda o seguinte: Deus é misericordioso. Ele vai trabalhar no nosso coração. Vamos ter um coração moldável na presença de Deus. O que ele faz? Ele fala assim: Deus, olha só, eu vou colocar um velo de lã, um pedacinho de lã aqui, e eu peço ao Senhor que deixe só o velo de lã molhado de orvalho. E a terra em volta ali sequinha. Aí quando ele acorda de manhã, ele vai lá, ele vai lá, pega o velo de lã
e vê que está todo molhado, mas a terra em volta está sequinha, mas o velo de lã está molhado. Aí no outro dia ele fala assim: Senhor, não fica bravo comigo não, não acenda a sua ira comigo não. Mas se só a terra em volta do velo de lã estiver molhada e o velo de lã estiver sequinho, aí eu creio. Irmão, ele pediu provas. Não é todo mundo que fica pedindo prova. Confia em Deus. Deus vai modelando o nosso coração para que nós tenhamos o coração confiante nele, tenhamos o coração cheio de coragem, tenhamos o coração cheio de fé. Olha só, Abraão precisava ter fé para tomar a atitude que ele tomou com Isaac. Alguma coisa estava acontecendo, Deus estava moldando para que ele teve fé. Jacó precisava ter fé para tomar coragem, para fazer tudo o que ele estava fazendo, e manda um, manda outro. Depois lutou com o anjo, todos eles viram a manifestação sobrenatural de Deus. Gideão viu aqui. Aí, quando ele acorda de manhã, o velo de lã estava sequinho e em volta estava molhado. Meu irmão, Deus trabalha no nosso coração. Olha só, Abraão estava tendo o coração trabalhado na fé. O Jacó estava tendo o coração trabalhado na coragem. E o Gideão está tendo o coração trabalhado em confiança, aprender a confiar em Deus. Meu irmão, deixa Deus trabalhar no teu coração, em nome de Jesus. Tenha um coração moldável na presença de Deus. As coisas vão acontecer, não porque você tem habilidade de malhar o trigo no lagar, usou uma estratégia diferente para manter o pão, para manter o que você tem ali, o que Deus colocou na sua mão e tudo mais, para livrar dos medianitas. Mas é porque Ele vai conosco diante das batalhas. Essa batalha você não vai vencer sozinha. Vai vencer com Deus, com a presença de Deus. Essa batalha você não vai vencer sozinho, meu irmão. É com a presença de Deus. Depois, lá na frente, ainda tem mais história que acontece, que Deus vai falando com ele. E aí ele vai tendo confiança. E quando ele vence a batalha, é algo extraordinário. Meu irmão, o que nós precisamos entender? Vamos manter a nossa confiança em Deus, que Ele é fiel, as coisas vão acontecer pelo caminho de Deus, não pelo nosso, mas Deus trabalha no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais um dia nós estamos na Tua presença. Mais um dia, Papai, nós queremos Te adorar e Te louvar pela Tua grandeza e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, vem com o teu reino e a tua justiça. Vem com a tua graça e a tua misericórdia, papai. Eu peço a ti nessa hora. Aniquila toda a força do inferno, toda obra das trevas, toda situação contrária cai por terra em nome de Jesus. Senhor, eu clamo a ti nesta hora. Vem com o teu poder e a tua graça. Vem com a tua mão, Senhor Jesus, e a tua misericórdia. Papai querido, opera com a tua unção, opera com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Gera fé no nosso coração. Meu Deus, quantas situações nós precisamos manter a nossa confiança em Ti por diversas situações contrárias. Enche o nosso coração de fé e confiança na Tua presença, que não vai acontecer pela nossa força, mas pelo Teu poder em nome de Jesus, Deus. Senhor, eu Te louvo pela Tua palavra que tem aberto a nossa mente, aberto o nosso entendimento em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder e a unção do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe.